Olá, eleitores da coluna Fatos e Versões, do Jornal Gazeta de Varginha e internautas do portal Varginha Online. Começamos mais uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Varginha. Hoje recebendo aqui o candidato Jonas Loureiro. Uma satisfação recebê-lo, candidato. Rodrigo, a satisfação é toda minha. Muito obrigado pelo convite, a você, ao Márcio do portal. Obrigado ao eleitor que tem acreditado nas nossas propostas. E é um prazer estar aqui para a gente dizer os caminhos novos que Varginha vai tomar a partir de 2021. Ok. Candidato, nós teremos nessa entrevista 10 perguntas. Essas 10 perguntas foram retiradas de sugestões dos leitores da Gazeta de Varginha, da nossa coluna, e também do portal Varginha Online, e também franqueada aos demais candidatos que tiveram a oportunidade de fazer perguntas para que o senhor respondesse. O senhor não terá limite de tempo na resposta dessas perguntas. Eu só peço que o senhor se mantenha, se atente ao tema de cada pergunta, para que a gente não se alongue muito, mas o senhor tem total liberdade de responder a pergunta no tempo que o senhor precisar. E caso, como são perguntas complexas, caso fique algum tema ou alguma questão de fora, eu vou relembrá-lo para caso o senhor queira responder ou não essas questões. Ok, bem? Perfeito. Podemos começar? Claro, vamos lá. Ok, vamos lá então. Candidato, estamos passando por uma grave pandemia com impactos na saúde, economia e modo de vida das pessoas. Na sua opinião, quais os acertos e falhas deste governo municipal nesse processo? O que o senhor faria diferente se fosse hoje o prefeito de Varginha? Realmente a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Pegou a mim, pegou a você, pegou o eleitor aqui que estamos assistindo. E sim, houve acertos e houve erros, claro. Gostaria de começar pelos acertos. Acho que foi uma decisão acertada, fazer um hospital de campanha aqui em Varginha. A gente não sabia qual seria a demanda, então achei que fazer um hospital de campanha foi acertado. Perfeito. Não sei se a gente utilizou como deveria, não sei se isso é uma bênção ou uma maldição. Vamos acreditar que é uma bênção não ter precisado usar toda a estrutura de lá. Mas eu acredito que foi um erro a gente ter se preocupado somente com a pandemia e ter esquecido as outras doenças. Eu falo por experiência própria, porque eu tenho na minha família, minha mãe é diabética, precisa de remédios controlados e precisa de consultas periódicas, e isso não aconteceu. Eu precisei de uma consulta e não havia postinho aberto, não tinha um BS para atender a gente. Porque estava todo mundo preocupado com a pandemia, claro, como eu falei, pegou todo mundo de surpresa, era uma coisa diferente, nova, e todo mundo assustado. Mas eu acho que nesse ponto a saúde pecou um pouquinho. Acho que nós deveríamos ter duas divisões, uma para atender a pandemia e uma para atender as outras doenças que já existem aqui em Varginha, com parentes meus, com parentes de vocês aí. Câncer, diabetes e entre outras doenças que não podem ser deixadas de lado. Não podem ficar para depois esse tipo de tratamento. Então acredito que isso foi um equívoco. Eu faria diferente. Como eu mencionei, teria um tratamento especial para a Covid, mas sem deixar de lado essas doenças aí que afetam diretamente a população varginhense. Ok, vamos para a segunda pergunta. Candidato, o senhor não tem experiência administrativa ou política e seu partido dificilmente conseguirá fazer maioria no Legislativo. Como o senhor espera superar isso, caso seja eleito? O PCdoB tem quadros preparados para gerenciar a Prefeitura de Varginha? É uma boa pergunta, Rodrigo. Quando as pessoas comentam para mim, mas Jonas, que tipo de experiência política você tem para assumir a Prefeitura? De todos os candidatos, aliás, gostaria de ressaltar que estamos bem servidos de candidatos, de todos eles só existem 2 que trabalham na Prefeitura hoje. Eu e o atual prefeito, porque eu sou servidor público. Conheço a máquina, sei como ela funciona e foi exatamente por isso que eu coloquei meu nome à disposição do partido para disputar a prefeitura. A gente sabe como a máquina funciona, sabe onde é que o dinheiro vai, sabe aonde que o dinheiro vem, sabe o que eles fazem com o dinheiro. Então é importante a gente saber o que fazer. Varginha tem dinheiro e muito dinheiro. Tá? A pessoa, de repente eu vou ler um plano de governo, como que você vai conseguir fazer isso tudo? Varginha tem dinheiro, basta saber administrar. Nós temos aí o ISS, que agora vai vir para Varginha, nós temos empréstimos aí junto à Caixa de 26 milhões, nós temos aquele pagamento que o governo Pimentel está devolvendo para a Varginha, valores que eu acredito que são 60 milhões? 60 milhões. 60 milhões, ou seja, o dinheiro tem muito, é só saber investir.
Com relação, você perguntou sobre a falta de experiência. Sim. Eu acredito que nenhum dos candidatos tem experiência com prefeitura. Acho que o que mais tem experiência agora é o que está atualmente no cargo. Ele tem 6 meses de experiência. Se vai bem ou se não vai, depende da cabeça de cada eleitor. Com relação à experiência pública e política, todos nós somos um pouco políticos. Então a experiência que eu tenho é de assessoria de candidatos, é de outras cidades em que eu trabalhei, é de estar na prefeitura agora. Então eu acredito que eu não sou nenhum aventureiro, como algumas pessoas possam pensar. Nós temos sim um plano de governo para o desenvolvimento da nossa cidade, nós sabemos onde aplicar o dinheiro, sabemos de onde ele vem e sabemos como fechar algumas torneiras que estão abertas na prefeitura. Muito dinheiro vai se escorrendo pelo ralo, então é preciso fechar a torneira numa alusão aqui bem tranquila quando a gente tem uma casa. A gente está na nossa casa, de repente a gente abre 3 ou 4 torneiras, a caixa d'água vai se esvai muito mais rápido. E na prefeitura não é diferente. A gente tem muitas torneiras abertas lá e precisamos fechar algumas para que o caixa da prefeitura não vá embora. Então acredito que é isso, é importante a gente ter uma certa experiência política e eu não me vejo como um aventureiro, repito, eu me vejo como uma pessoa centrada, que sabe onde o dinheiro vem, que sabe para onde o dinheiro deve ir e eu peço que você me ajude, o eleitor me ajude, a no dia 1º de janeiro de 2021 a gente mudar a situação da cidade, a melhorar a situação que a gente encontra aí nessas diferentes áreas. Candidato, dentro dessa mesma pergunta, o senhor tem uma assessoria, o senhor tem a estrutura do PCdoB, que é o partido ao qual o senhor pertence, que fundamenta a sua campanha, que dá sustentação à sua campanha. O PCdoB, o senhor tem dentro dos seus apoiadores um quadro de pessoas qualificadas para assumir a Prefeitura de Varginha no dia 1º de janeiro, caso o senhor venha ganhar? No meu plano de governo, a gente reza pelo seguinte, de que quem vai me ajudar a governar são as pessoas que estarão conosco. Nós vamos abrir consultas populares, audiências públicas para nos ajudar a governar. Com relação à parte técnica, nós somos servidos de muitos servidores. Pessoas que já estão na prefeitura há algum tempo, há anos e não têm um plano de carreira. Então o que eu quero fazer a partir do dia 1º de janeiro é deixar as pessoas que já trabalham na prefeitura e que já sabem como ela funciona, assumirem cargos de chefia e direção. E não colocar simplesmente lá um cargo de confiança. Ele me apoiou, então é primo da minha amiga, do meu tio do partido, vou colocar ele lá para gerenciar a TV Princesa. Não, eu não quero isso. Eu quero pessoas técnicas que entendam como a prefeitura funciona e quero abolir esse negócio de cargo comissionado. Claro que se não houver pessoas qualificadas da prefeitura, o que eu duvido, que eu trabalho lá e conheço as pessoas que trabalham lá, eu vou precisar eventualmente de uma pessoa do PCdoB, de alguém do PCdoB, de alguém que está trabalhando comigo agora, para assumir um cargo de chefia. Mas o meu plano de governo, ele reza prioritariamente que os servidores da prefeitura que já ocupam cargos, que já são servidores, que eles tenham essa oportunidade de trabalhar em cargos de chefia e assim, mais para frente, a gente vai também montar um plano de carreira para o servidor. Porque me parece que o servidor ele foi esquecido. Servidores que eu conheço que têm muita chance, muita competência, aliás, tem muita competência, mas pouca chance de chegar até um cargo de chefia. E por isso, às vezes, eles optam por colocar uma pessoa totalmente, desinformada, ou que não tem conhecimento apto para ocupar uma vaga que necessariamente precisaria ser técnica. Isso tem que acabar, Rodrigo. Então, eu prezo no meu plano de governo que, sim, nós temos pessoas indicadas, mas a prioridade é o servidor público. E acabar com esse negócio de cargo comissionado, inchaço da máquina pública. Isso no meu governo não vai haver. Ok. Candidato, vamos para a terceira pergunta. Candidato, um dos grandes problemas das gestões públicas no Brasil é o aumento crescente de gastos com funcionalismo público. Em Varginha, a prefeitura gasta cada dia mais com a manutenção da máquina pública e menos com o cidadão. Qual a sua proposta para reduzir o gasto com funcionalismo e aumentar os investimentos públicos? Perfeito. Eu vou emendar a pergunta a minha resposta que eu já estava dando na anterior. Eu pretendo extinguir alguns cargos que na prefeitura hoje eu não entendo para que servem. Eu vou dar um exemplo. Para que serve um secretário de governo ganhando R$5.000? Se você fizer uma conta de R$5.000 por ano, dá R$60.000. Tá certo? Tá certo, Márcio? Me corrija se eu estiver errado. É isso, né? R$60.000. Se você multiplicar isso por 4 anos, dá R$240.000. Se eu cortar um cargo só o de secretário de governo, que eu não sei para que serve, não sei para que o secretário de governo ajuda na população. É um cargo puramente político. Isso eu vou acabar. Se eu extinguir um cargo de R$240.000, é um investimento que eu consigo construir uma policlínica, um OBS, fazer até uma creche, de repente, não uma creche
muito grande, mas duas ou três ou quatro salas de aula. Então dá para fazer, sabe? Igual secretário de governo, a gente tem, se você entrar no portal de transparência da Prefeitura de Varginha, você vai ver cargo lá absurdo, assessor técnico disso, não sei. Às vezes tem setores que tem mais chefes do que funcionários. Tem mais cacique do que índio na tribo. Para a gente fazer o enxugamento da máquina pública dia 1º de janeiro, a gente tem que chamar, vamos fazer uma auditoria aqui desses cargos absurdos que existem por aí. Então é isso que nós vamos fazer. Se a gente cortar gastos e enxugar a máquina, o investimento ele vem com certeza. Então a gente tem que começar por aí. Evitar que esses cargos aí, é um exemplo que eu dei de um cargo, 240 mil. Se eu colocar 10 cargos, são 2 milhões e 400 mil reais. Ou seja, é muito dinheiro, Rodrigo. Então, se a gente fizer isso, e nós vamos fazer a partir do dia 1º de janeiro, Varginha vai ter uma estrutura totalmente diferente. A cidade de Varginha, junto com a prefeitura, vão trabalhar para o povo, que é o que deve ser. O senhor, dentro dessa mesma pergunta, candidato, o senhor deu um exemplo do corte de cargos de recrutamento amplo, cargos de confiança, né, e funções verificadas, que podem facilmente ser mudadas, né, com a caneta. Com a caneta, perfeito. E no caso da estrutura de cargos concursados, que é mais engessado. Você não pode, de repente, reduzir esse número. E a grande maioria é esse número, são esses funcionários. O senhor pretende mexer nessa estrutura também? Como eu mencionei para você, nós temos dentro do plano de governo um plano de carreira para o servidor. Seja ele de qualquer área, da educação, da saúde, nós vamos mexer sim. Só que nós vamos mexer de uma maneira que valorize o servidor. Porque eu penso que o servidor ele é a cara da prefeitura. Se o servidor ele é bem remunerado, ele tem os seus direitos garantidos, ele vai prestar um serviço de qualidade melhor para a população. Porque quem é servidor, o próprio nome já diz, ele vem para servir. Né? O que a gente encontra muitas vezes é aquela figura de aspone, né? Popularmente dito, que a pessoa vai, às vezes nem bate o ponto, fica lá, deita na cadeira lá, espera das 5 horas e vai embora. Nós tem que acabar. Como mencionei, tem uma auditoria que nós vamos fazer para cargos comissionados e, é claro, para servidores efetivos também. Sim. O que nós vamos fazer é isso. Agora, como você mencionou aí sobre, eu acho que nós temos hoje na prefeitura mais de 3 mil cargos, mas eles variam. As pessoas às vezes aposentam, ou às vezes são remanejadas para outro lugar, para outros setores. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar, como eu já disse, em prol da cidade, do cidadão. O servidor ele precisa realmente vestir a camisa do que é servir. E para isso ele deve ser, como posso dizer? Eu disse agora há pouco, ele deve trabalhar com dignidade, deve ter seu reconhecimento diante do Poder Executivo e também diante da população. Então nós vamos sim reestruturar para que não haja isso que você mencionou agora. A pessoa engessada ali, que não produz, nós não queremos isso. Queremos um servidor ganhando o seu salário, mas produzindo. Porque eu não consigo pensar, por exemplo, como eu mencionei agora há pouco, a importância de um secretário de governo diante de uma pessoa coletor de lixo, de um coletor de lixo. Se eu for comparar a importância deles para mim, coletor de lixo é 10 mil vezes mais importante do que um secretário de governo. E o salário não chega a ser 10 mil vezes mais discrepante, inclusive. Então nós temos que olhar isso com muito carinho, sabe? E é o que nós vamos fazer a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Olhar para o servidor e para a cidade também com muito carinho. Candidato, vamos para a quarta pergunta. Candidato, o senhor é servidor público e integra a estrutura de comunicação do governo, que muitas vezes foi acusado de não dar voz à oposição do Executivo. Qual a sua proposta para garantir que vereadores da oposição e cidadãos descontentes com o governo possam ter espaço na TV Princesa, na Rádio Melodia, no jornal e no portal Varginha? Eu penso que governar sem oposição é muito fácil. Muito fácil. Você manda um projeto lá, não tem oposição, não importa se o projeto beneficia a população ou algum outro interesse, não importa, ele vai ser aprovado, porque não há oposição. E isso, um bom governante tem que ter oposição, sabe? Todas as ideias que tem no meu plano de governo, eu quero que a pessoa chegue e fale, não, eu não concordo com isso, que bom, então vamos sentar aqui e ver onde é que eu estou errando. E eu quero sim uma oposição. Os meus próprios colegas da TV Princesa, eles falaram uma coisa muito interessante. João, você precisa de um programa aqui na televisão em que a gente vá lá, o povo fala, em que a gente vai e pergunta o que o prefeito está fazendo, tem que fazer. E ir na televisão e eu mesmo responder. Eu acho que faz essa falta de comunicação entre o executivo e o povo, faz muita falta. E a gente peca muito nisso, porque como você mencionou, nós temos a TV Princesa e a Rádio Melodia.
São canais diretos de comunicação com a população. E a gente não utiliza isso. Quero mudar sim, com certeza. Eu quero que tenha uma oposição, mas uma oposição que ajude-nos a governar. Não uma oposição que atrapalhe. Não uma oposição que, não vou votar porque eu não gosto do PCdoB. Não vou votar porque eu não gosto do Jonas. Não, isso não é oposição. A oposição que tem que trabalhar em favor do povo, assim como o executivo e o prefeito também tem que trabalhar em favor do povo. Então sim, vamos ter um canal aberto à oposição, sem dúvida. Aqui não é uma censura. O meu partido, com 98 anos, já lutou contra a censura mais de uma vez. E assim que chegar ao poder, é claro que eu não vou abrir censura de maneira nenhuma. Quero sim a oposição trabalhando do meu lado e me criticando onde eu errar. Sim, mas dentro dessa pergunta, candidato, olhando para o passado recente de Varginha, nós tivemos vereadores da oposição e também cidadãos que tinham questionamentos ao executivo, mas não tinham o microfone da TV Princesa aberto, não tinham a Rádio Melodia para poder externar isso, ou mesmo espaço nas demais estruturas de comunicação do governo. O senhor está dizendo que o senhor vai dar espaço, mas esse espaço é um espaço perene, vai ser por lei, vai ser... De que maneira que se daria isso? Porque, naturalmente, essas estruturas de comunicação estão subordinadas ao executivo, né? Mesmo sendo estruturas públicas pagas com o recurso público que mantém a Câmara, por exemplo, mas o legislativo e o cidadão não têm um canal direto para chegar e ter o microfone aberto. Se possível por lei, porque eu acredito que se você falar de boca, acaba se perdendo pelo caminho. Acredito que sim, se a gente fizer um projeto de lei em que a gente consiga colocar a população dentro da comunicação. Eu até tenho no meu plano de governo um tópico que fala sobre o medialivrismo, que é aquela mídia livre que as pessoas podem utilizar para fazer suas críticas ao executivo. Junto da mídia livre que nós vamos apoiar, por que não colocar também a TV Princesa e a Rádio Melodia como um canal de comunicação? Seja para o vereador ou para aquela pessoa que quer fazer oposição, quer entender como trabalha o governo. Eu acho interessante, eu acho que sim, um projeto de lei seria muito bem-vindo nesse sentido, porque aí a pessoa poderia falar, não, João, mas você não vai poder, você faz uma semana, porque no seu programa você falou que você ia fazer só uma semana, deixar a gente só uma semana, e depois durante os outros 4 anos, dos outros 3 anos e 10 meses, a gente não pode falar mais nada. Não, quero deixar, como você mencionou aí, um canal aberto e livre até o final do mandato. Críticas vêm, acho importante. Como pré-candidato já sofro críticas absurdas. Então acredito que como executivo, se eu chegar a ser chefe do executivo, não posso barrar o tipo de crítica. Acho que a crítica, ela nos ajuda quando é construtiva. E acredito que toda crítica seja construtiva. Não vejo uma crítica destrutiva. Existe, claro, a pessoa que faz uma crítica destrutiva, mas cabe a você transformar ela numa crítica construtiva, que ajude você a governar. Ok. Candidato, vamos para a nossa quinta pergunta. Candidato, as estruturas culturais de Varginha estão basicamente no centro da cidade. E as ações culturais não chegam às periferias. Como resolver esse problema? Onde conseguir recursos? O setor cultural de Varginha pode ser autossuficiente? Da cultura eu tenho propriedade para falar, porque eu sou o único candidato representante da cultura, uma vez que eu sou servidor público da Fundação Cultural. Acho um equívoco também, viu, Rodrigo? Acho um equívoco que o Quinta da Boa Música e tudo aconteça somente no centro. Eu penso que nós devemos governar da periferia para o centro. Nós temos no nosso plano de governo a ampliação do Quinta da Boa Música para diferentes áreas. Enquanto acontece uma Quinta da Boa Música na quinta no centro, na terça acontece num bairro, na quarta no outro, na sexta no outro, na segunda no outro. Isso vai fomentar não só a economia desses bairros, e tirando um pouquinho do centro, vai fomentar não só as economias dos bairros, como também vai atingir muito mais artistas do que acontece agora. Hoje a gente consegue só uma banda, um artista por semana. Imagine um artista diferente todos os dias da semana em diferentes bairros da cidade. Então são propostas bacanas que a gente estudou com muito carinho. E você me perguntou também se a cultura pode ser... Primeiro, a questão do recurso. Onde você vai conseguir recursos para fazer esse projeto específico para a cultura que você deseja? Toda secretaria vai um dinheiro especificamente do orçamento, que ano que vem cerca de 600 milhões em média. Não é isso? Sim. Corrija-me se eu estiver errado. Mas 600 milhões e pouquinho em média. Vai um pouquinho para a saúde, um pouquinho para a educação, um pouquinho para a cultura. O que vem na cultura precisa ser um pouquinho melhor administrado, porque é um dinheiro interessante que vem para a cultura.
Vou fazer um gancho de novo na pandemia. Houve a pandemia e fechou tudo. Casa de show, as pessoas que cantavam em bares, todo mundo se viu desesperado. E a lei de incentivo à cultura Admir Blanc. Isso, Admir Blanc, que daria um dinheirinho para esse pessoal, veio sair agora há cerca de um mês atrás. Ou seja, os artistas que fazem um trabalho extraordinário no campo da música, de artes, do teatro, cinema, ficaram assustadíssimos e preocupadíssimos. Eu acho que isso o executivo demorou um pouco. Eu acho que a cultura é importante. Um país sem cultura é um país sem nada. Acho que nós devemos, principalmente Varginha, que é uma cidade amplamente cultural, se você pegar o ET, entre outras histórias, situações, Varginha tem um polo cultural importante. Então, acho que, como eu falei a princípio, eu acho que a gente deve investir o dinheiro porque dinheiro tem. Só é preciso saber administrá-lo. E como eu sou o único candidato da cultura, eu quero dizer a você que trabalha com artes, com cultura, fique tranquilo que nós vamos olhar com muito carinho, vamos fortalecer os conselhos, inclusive o conselho comunitário, o conselho cultural, para ajudar em situações como essa, para o artista não se ver esquecido pelo executivo. Candidato, dentro dessa mesma pergunta, comenta-se, por exemplo, que estruturas como o carnaval, por exemplo, durante muito tempo as escolas e os blocos dependiam exclusivamente da prefeitura para se realizar o carnaval. E outras estruturas culturais, como o Quinta da Boa Música, por exemplo, que é verba 100% pública. A cultura em outros municípios, em outros países, né, o cinema, a arte, ela dá lucro, ela é autossuficiente. Aqui em Varginha, nós temos condições de fazer com que a cultura seja autossuficiente, que as escolas não precisem só de recursos da prefeitura para realizar o carnaval, que a Quinta da Boa Música não dependa só da prefeitura para realizar o evento toda semana, enfim, vários outros segmentos. O senhor vê a possibilidade disso? É claro que sim, Rodrigo, mas para isso a gente tem que ir um pouquinho mais além. A gente tem que mostrar Varginha para as pessoas. Eu penso que Varginha tem um potencial enorme para se desenvolver, enorme, imenso. Mas às vezes dá a impressão que Varginha está dentro de um saco plástico assim, quer, mas não consegue. Quer ver um exemplo muito fácil de como Varginha tem um potencial tremendo para ser reconhecido e eles trabalham um pouco? Na época da pandemia, mais uma vez, vamos utilizar a pandemia, alguém teve a ideia brilhante, quero elogiar a pessoa que teve essa ideia brilhante, de desenhar uma máscara no ET, lá que fica ali perto da nave, no centro, perto da TV Princesa. Desenhou uma máscara. Imediatamente repercutiu em tudo que é jornal, até nos Estados Unidos, mostrou o ET de Varginha lá com a máscara por causa da pandemia. Ou seja, uma ideia tão pequenininha, tão simples, repercutiu tanto. Varginha ela tem um potencial para ser conhecida mundialmente. Então, para isso, a gente tem que mostrar Varginha para as pessoas. Por que você deve investir em Varginha? Por que você deve trazer uma empresa para cá? Por que você deve investir na cultura daqui? Por quê? Ninguém sabe. Então, por isso que nós precisamos governar para mostrar Varginha para as pessoas. Se de repente o empresário olhar e falar, realmente Varginha tem um potencial, vamos investir lá. Por que a gente não leva uma empresa para lá? Por que a gente não leva uma fábrica para lá? Por que a gente não monta um polo cultural lá? Ou seja, dá sim, sabe? Dá pra gente movimentar a cultura, dá para ela ser autossuficiente, a gente só precisa mostrar o nosso potencial, que está escondido há muitos anos. Mas a partir de 2021, se tudo der certo, vamos chegar lá e vamos mostrar o quanto Varginha pode crescer em todos os campos, inclusive no cultural. Ok. Candidato, vamos para a nossa sexta pergunta. Candidato, seu partido não fez coligações nessas eleições e muitos dos partidos de direita nem foram procurados. Caso o senhor se eleja prefeito, terá que administrar conjuntamente com um legislativo plural, composto de vários partidos. Como se daria isso na prática? Outro dia eu ouvi uma conversa muito interessante, a pessoa falou, Jonas, eu queria muito em votar você, mas não tem nenhum deputado. Mas tem um selinho da Simprocel. Mas não tem nenhum deputado famoso, etc. Então, peraí, meu amigo. Isso não quer dizer absolutamente nada. Se eu chegar a governar Varginha, esses deputados que estão aí hoje, claro que eles vão vir me procurar. Claro que vão sentar comigo. Claro que nós vamos fazer conjecturas para que a cidade avance. Então isso de pensar que o candidato que se esconde atrás de um deputado, não, mas o deputado vai ajudar, isso é uma bobagem. Isso é uma ilusão ao eleitor, sabe? Porque eles têm interesse na cidade, eles querem os votos da gente daqui a 2 anos, não importa quem seja o prefeito, se ele é PCdoB, enfim, ele vai querer vir sentar, vai querer trazer emendas para cá, isso é óbvio. E com relação ao que você falou da Câmara, sim, eu preciso que a maioria que seja eleita seja uma maioria que acredite no nosso plano de governo. Porque não adianta eu pensar que eu quero pensar uma cidade grande, quero investir no turismo aqui, e me chega um vereador lá que fala, não, acho que turismo aqui já tá bom assim.
Não, não posso. Eu não posso ter pessoas assim. Quero que pessoas que tenham compromisso com Varginha, não só do meu partido, mas de qualquer outro partido, mas que tenham compromisso. Que seja uma oposição que venha para construir e não para destruir. Vamos trabalhar com pluralismo, com certeza. Com relação ao que você falou sobre a gente não ter se coligado com ninguém, é porque, não sei, eu não vejo uma coligação. Se você coligar com muitos partidos, eu não vejo isso como um crescimento de uma cidade. Eu vejo um oportunismo, sabe? Tem partidos aí que você vê que não faz nada pela cidade, de repente aparece e se coliga com todo mundo aí. Acho isso um equívoco, acho que isso faz parte de uma política de que eu não quero participar. Mesmo que ninguém tenha se coligado com a gente, por isso que eu falei no começo da entrevista, nós temos uma pluralidade, sabe? Estamos bem servidos de candidatos, tem propostas muito interessantes, tem umas que nem tanto, tem umas mirabolantes, então eu peço você, eleitor, que conheça o seu candidato e olhe no plano de governo para ver se aquilo ali não é uma armadilha. Tudo que eu tenho no meu plano de governo é porque dá para fazer. Nós estudamos, nós sabemos que dá para fazer. Outras coisas que a gente vê em planos de governo mirabolantes é somente para conquistar o seu voto. E depois não vai ser, nada daquilo vai ser feito. Então eu peço sim que o eleitor pense na hora de votar, que construa um executivo e uma Câmara preocupados sim com o avanço da cidade. Candidato, dentro dessa mesma pergunta 6, se o PCdoB não dialogou com todos agora para construir a chapa que o senhor lidera, por que ele iria conversar com todos na Câmara depois que o senhor foi eleito? Porque são duas situações. As pessoas se coligam para chegar no poder. Depois que chegam no poder, se distribuem e cada um faz o seu. Não quero isso. A gente procurou alguns partidos sim, mas a conversa foi diferente. Foi por isso que nós não nos coligamos com ninguém. Agora, uma vez no Executivo, a situação é outra. Nós precisamos sim conversar, porque todos nós temos um denominador comum, que é o efetivo crescimento da cidade. Agora todo mundo se coligando simplesmente para chegar no poder, aí chegou lá, você vai para a secretaria tal, você vai para tal, você vai para tal, na hora de votar eu quero você votando sim e acabou. Não, isso para mim, não vejo um crescimento da cidade nesse sentido, não vejo uma política que realmente está preocupada com o bem-estar da população. Então eu quero deixar claro que o PCdoB vai sim conversar com todos os partidos, se a gente chegar no poder, claro, e não só aqui nessa esfera municipal, mas na esfera estadual e na federal, com certeza, para trazer recursos para cá. Ok. Candidato, vamos para a nossa 7ª pergunta. Vamos lá. Candidato, o setor produtivo de Varginha, representado principalmente pelo comércio, indústria e agronegócio, tem receio que com o impacto econômico da pandemia, o governo municipal aumente impostos. O senhor conhece a atual situação econômica do Executivo? Pode garantir que, se eleito, não haverá aumento de impostos nem de carga tributária? Sim, não e por quê? Conheço a situação. Como mencionei, tem muito dinheiro vindo por aí, vai ser um cofre gordo que o próximo prefeito vai pegar e não quer aumentar a taxa. Chega. Já basta a CEMIG, Copasa, que fazem... Porque eu não sei, eu penso que existem poderes aqui além do executivo, do legislativo e do judiciário. São empresas que, sabe, manipulam de uma maneira que me causa espanto. São, em plena pandemia, taxas absurdas de luz, de água, que você que está assistindo aí, a gente está pagando. Contas de água de 300, a gente vê no Facebook, R$300, conta de luz R$600, isso é um absurdo. São taxas que, às vezes, não sabe. Então, pensar que para salvar um comércio ou um trabalho, o executivo tenha que aumentar taxas, eu penso que isso é um equívoco. A gente tem que buscar outras alternativas, mas não colocar nas costas do cidadão. A gente tem que procurar aumentar o efetivo de empregos, aumentar a demanda de empregos para que o comércio consiga absorver o trabalhador, absorver as compras e não taxa em cima de taxa. Como eu falei para você, uma coisa acaba puxando a outra. Se a gente mostrar e fizer aqui em Varginha o turismo empresarial e mostrar por que aqui deve ser polo da sua empresa, você que é investidor, uma empresa que a gente traz para cá, uma empresa grande, isso é importante, vai fomentar muito. Uma empresa pequena que a gente evite taxá-la ainda mais e até desburocratize a abertura de uma pequena, de uma média empresa, isso vai ajudar o comércio demais. Não só vai ajudar a pessoa que está investindo, o empresário, como vai transformar aquele meio em que ele vive. Onde ele vai chamar um vizinho dele, um colega dele para trabalhar com ele, e aí ele vai ganhar o dinheirinho dele, vai gastar no comércio ali mesmo. Então temos outras alternativas que não seja taxação e mais taxação em cima do pobre trabalhador e até do empreendedor. Candidato, dentro dessa pergunta 7, o senhor tem conhecimento, o senhor tem acompanhado, está fiscalizando a situação
econômica do executivo para ter pelo menos um prognóstico de saber como é que vai estar os cofres públicos em janeiro? O senhor tem algum tipo de acompanhamento? O senhor sabe como é que está aí o cofre atualmente e qual que é o prognóstico para o ano que vem? Olha, eu tenho acompanhado, tem um jornal chamado Gazeta de Varginha, é extraordinário, ele sempre dá informações ali, em primeira mão, acompanho muito o jornal, sempre tiro muita informação de lá, e o Portal da Transparência também, ele mostra exatamente o que entra e o que sai de Varginha. Então, se você tem dúvida se a sua cidade tem dinheiro ou não, eu não estou falando só aqui de Varginha, qualquer cidade que você mora, está assistindo, você tem dúvida, vai no Portal da Transparência, se sua cidade não tem, ela é obrigada a ter. Ela é obrigada a dizer quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai, para onde que vai, para onde que vem. Você quer ter uma ideia de como Varginha tem dinheiro? Me parece que saiu uma licitação essa semana aí, onde a prefeitura contratou uma empresa para detetização, pronto, sim. Detetização. Num valor de mais de 30 mil reais. Ou seja, tem ratos gordos na prefeitura, que precisam sair de lá e por um valor absurdo. Então, se a gente olhar bem por aí, para matar um rato custa 30 mil reais, significa que o caixa anda muito bom. Acredito que sim, porque se tivesse ruim, sei lá, eles colocariam outras pessoas para sair matando rato por aí, porque 30 mil reais é muito dinheiro, Rodrigo. Dá para você fazer consulta com um especialista para mais de 100 famílias, sabe? Então, se a gente for analisar direitinho, sim, nós sabemos que ano que vem a prefeitura vai ter um dinheiro extraordinário em caixa e estamos preocupados com quem possa assumir, porque é exatamente aí que pega. É um dinheiro bom que dá para a gente transformar a cidade de Varginha numa cidade melhor em 4 anos e é por isso que é fundamental que cada um conheça o plano de governo dos candidatos para que esses 600 milhões não virem fumaça. Certo. Candidato, vamos para a nossa 8ª pergunta. Está muito rápido. Isso aqui ia durar mais tempo. Candidato, os governos estadual e federal possuem visão política bem distinta da adotada pelo seu partido. Adotam posturas completamente diferentes em alguns temas. Como se daria a relação de um eventual governo do PCdoB, com o senhor na liderança, e o presidente Bolsonaro e com o governador Zema? Mas essa pergunta já foi bem elaborada, mas acho que eu já respondi anteriormente. Vamos pegar um exemplo aqui do Maranhão. Não é uma cidade, é um estado, o Maranhão. É governado pelo Flávio Dino, do PCdoB, há 8 anos. E pelo que eu tenho visto nos noticiários, eu acho que o Maranhão não está quebrado, não tem pessoas passando dificuldades, tem, mas não é essa coisa absurda que eles pensam. O Maranhão não virou uma Venezuela, como muita gente fala sobre Varginha de mim. Acho que o Maranhão vai bem, sabe? Pessoas estão trabalhando, pessoas têm seu emprego, o estado tem se desenvolvido. Então eu acredito que, como eu mencionei agora há pouco, não vai existir isso, sabe? Nem o Zema, nem o Bolsonaro, eles sabem da importância de uma cidade como Varginha. Então os recursos virão. Independente de qual partido seja, o que importa é a conversa. Vou sentar com um, sentar com outro, se tiver oportunidade, vamos alinhar e ver. Claro que a diferença ideológica existe. O que não pode ser diferente é a condução da cidade, a condução do Estado, a condução do país. Todos eles têm que conduzir para o bem do cidadão. Se algum deles, porventura, se desviar, significa que o governador, ou o presidente, ou o prefeito estão fazendo errado. Sabe? Todos eles têm que se alinhar para que o Estado dê aquilo que é de direito do cidadão. É por isso que o PCdoB briga há 98 anos, para que nada seja retirado do trabalhador, do cidadão. E acredito que se eu sentar com eles, vocês não vão retirar nada de mim, né? Acredito que eles vão dizer, não vamos retirar nada, vamos inclusive investir mais. Candidato, dentro dessa mesma pergunta, então o senhor acredita que a diferença ideológica não será um obstáculo entre um eventual governo do senhor na Prefeitura de Varginha e o governo do Estado e o governo federal? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu acredito que todos eles têm um ideal comum, que é fazer o Estado, o Brasil e as cidades crescerem. Eu acho que nesse momento de pandemia, onde o executivo estadual depende do federal e o municipal está dependendo do estadual e do federal, eu acho que nesse momento delicado, dificilmente um viraria as costas para o outro, independente da ideologia. Eu vejo por isso, mais uma vez, vou citar o Maranhão e entre outros lugares governados por partidos esquerdistas, todos eles têm a sua cota de ajuda, etc. Então eu acho que não. Eu acho que isso daí é uma preocupação, claro, não sei se a pergunta foi elaborada por algum eleitor, enfim. Mas é uma preocupação, eu acho interessante, é bom esclarecer que isso não acontecerá.
É bom esclarecer que Varginha não vai ser esquecido. Ninguém vai virar as costas para a cidade, muito pelo contrário. Como eu já disse, existem deputados que trabalham e precisam dos votos aqui de Varginha, assim como o governador também, que até já veio aqui, inclusive. Então, o próprio presidente já esteve aqui, inclusive. Então, não, isso é uma bobagem. Acredito que a ideologia é diferente, mas o pensamento de crescimento é mútuo e é igual. Ok. Candidato, vamos para a nossa penúltima pergunta de número 9. Candidato, temos na Prefeitura de Varginha remuneração de servidores em torno de R$20 mil e outras categorias que nem mesmo têm plano de carreira. Como ajustar isso e garantir maior eficiência a todos os setores do funcionalismo? De igual modo, como garantir o rápido desligamento daqueles servidores que não trabalham corretamente ou que cometem irregularidade? Exatamente. Como eu havia dito anteriormente, é uma discrepância incrível entre um salário de R$20 mil e um salário mínimo, que não vem salário mínimo, vem com desconto ainda, né? De INSS, enfim. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. E já era para ter mudado há muito tempo, sabe? Quando cai o dinheiro na conta de um servidor que trabalha 4 horas exercendo a sua função corretamente, perfeito. Mas o salário de R$20 mil, isso é um tapa na cara de um servidor que trabalha 8 horas e ganha um salário mínimo, sabe? É claro que nós temos que pesar que a pessoa estudou, a pessoa se dedicou, 4 anos de faculdade, ok, tudo isso deve ser pesado, mas não pode haver uma discrepância tão grande, sabe? Isso daí sabe, por isso há necessidade de um plano de carreira. Precisamos rever direitinho isso daí, porque como eu falei para você, o servidor público ele é a cara da prefeitura. Se o servidor público trabalha mal-humorado e não atende a população de uma maneira que ela deve ser atendida, com dignidade, aquilo se reflete automaticamente no prefeito. O prefeito não está conduzindo bem. Por quê? Porque você vai num postinho, você é maltratado. Você vai na farmácia pegar um remédio, você é maltratado. Sabe? E como eu mencionei, tem profissionais bons na prefeitura. Bons servidores lá que precisam de uma chance, que precisam de um plano de carreira para mostrar exatamente um bom trabalho. E é isso que nós vamos fazer. Com relação a esses grandes salários aí, direito adquirido a gente não pode mexer. Se a pessoa ganha R$20 mil, ela foi concursada para isso, ok. Mas existem cargos comissionados que nós podemos mexer. E nesses nós vamos mexer com certeza, sabe? Cargo comissionado que não bate ponto, acho um equívoco. Um equívoco. O cargo comissionado tem que bater ponto, assim como o servidor tem que bater. E rever esse tipo de salário, rever esses tipos de cargos que não ajudam em nada ao cidadão. O cargo que existe na prefeitura deve ajudar inteiramente ao cidadão, porque é ele quem paga o salário do servidor. Então, se ele está pagando o salário do servidor e não está tendo um serviço correspondente, alguma coisa está errada. E é por isso que nós vamos fazer um plano de carreira para descobrir quem são esses servidores que estão trabalhando de maneira equivocada e dar uma chance para ele trabalhar direitinho, com um plano de carreira, onde ele trabalhe e saiba que vai ter seu serviço reconhecido. Candidato, dentro dessa mesma pergunta de número 9, não resta dúvida que a imensa maioria dos servidores de carreira da prefeitura trabalham muito, são honrados, merecem, fazem jus ao trabalho, ao salário que recebem. No entanto, em todos os setores existem aqueles que não são eficientes, que cometem irregularidades, né? E é sempre demorado, é sempre difícil de fazer o desligamento de um servidor público quando existe qualquer tipo de falta de eficiência ou irregularidade. Para esses pouquíssimos casos, que inclusive até mancham a imagem da imensa maioria de servidores públicos honrados que a gente tem, para esses casos, como é que seria a gestão do senhor para poder garantir a valorização dos bons servidores, mas de igual modo também garantir que os maus servidores sejam desligados? Nem precisa ir muito longe. O melhor fiscal de um servidor ruim é o servidor bom. Você que trabalha, você que é servidor e trabalha num setor, você sabe quem que é o servidor ruim lá, não sabe? É exatamente por isso que no meu plano de governo eu quero colocar um servidor de carreira como chefe. Porque ele já sabe quem é que não trabalha. Ele já sabe qual que é o servidor que dá problema. E se ele já sabe, ele vai olhar e falar, peraí, vamos mudar isso daí, o que você está precisando, o que aconteceu, por que está assim, por que não está, vamos melhorar. Então eu acredito que o melhor fiscal do servidor é o próprio servidor. E se ele tiver um poder para ajudar o servidor ruim a ficar bom, excelente.
Vamos dar essa chance a ele, vamos dar essa ferramenta a ele, para que ele ajude o servidor ruim a melhorar. E se não melhorar, cortar. Candidato, vamos para a nossa última pergunta. Candidato, qual a sua proposta de atração de novos investimentos privados em Varginha? O que a Prefeitura de Varginha poderia melhorar, facilitar a vida dos empreendedores locais para gerar mais empregos e renda para a cidade, caso o senhor vença as eleições? Duas coisas. Eu quero transformar a cidade de Varginha num polo turístico. Tem muitas cidades aí ao redor que trabalham o tema da ufologia sem ter qualquer experiência ou qualquer história ligada à ufologia. Nós temos exemplos de Belo Horizonte, de São Tomé das Letras, Extrema, que fazem congressos ufológicos e fazem o dinheiro movimentar a cidade. Porque vem gente de fora, vem americano, vem chinês, pessoas que gostam desse tipo de história. E vem aqui e gasta dinheiro em hotel, gasta dinheiro em comércio, gasta dinheiro em artesanato, de ET. Quer dizer, aqui não. Em outras cidades, mas não aqui. E nós que temos uma tradição, seja ela verdadeira ou não, mas é uma tradição da cidade, tanto é tradição porque existem naves aí espalhadas pela cidade, existem atrações turísticas, muitas delas ainda não concluídas, o que é uma pena, porque se nós já tivéssemos alguma coisa nesse sentido, a cidade de Varginha seria mais conhecida ainda do que já é. Vamos trabalhar dentro do turismo, sim. Transformar o ET de Varginha num personagem de verdade. Trazer essas pessoas que gostam desse tipo de história para gastar dinheiro aqui, para movimentar o seu comércio aqui em Varginha. Para que não vá lá para uma cidade como Extrema, lá longe, gastar dinheiro, sendo que lá nem apareceu o ET. O ET apareceu aqui. E é por isso que nós queremos trabalhar esse tipo de turismo. E também, como eu falei, o turismo empresarial. Por que Varginha é uma região interessante? Porque tem aeroporto, porque tem Porto Seco, porque fica a 300 quilômetros de São Paulo, 316 de Belo Horizonte, um ponto estratégico para escoar os seus produtos ou para uma cidade ou para outra, ou para o Rio de Janeiro. Isso o empreendedor não sabe. Ele não sabe. Temos uma televisão, precisamos pegar essa televisão, fazer vídeos institucionais na nossa cidade, fazer propaganda de Varginha para outras pessoas, para o empreendedor que está procurando uma cidade para trazer a sua empresa. É isso que nós vamos trabalhar. Acho isso importante, acho que é uma falha que isso não aconteceu ainda, uma pena. O tempo que eu estou aqui em Varginha, sinto falta disso, sinto falta de turistas perguntando, tudo bom? Onde que fica a nave do ET? Não tem, as pessoas desconhecem. Volto a frisar, uma situação tão simplesinha que é colocar uma máscara no ET, fez a cidade ser conhecida lá nos Estados Unidos de novo, uma simples chamadinha no final do jornal, em Brasil, Virgínia, sabe? Então a gente precisa trabalhar isso. Temos boas pessoas que trabalham com turismo aqui na cidade, que estão junto comigo, que eu tenho certeza que se chegarmos lá, vão fazer um plano turístico extraordinário para a cidade, para trazer investimento e recursos para cá. Mas para isso eu peço o seu voto, já pode falar isso ou não? Sim. Mas para isso eu peço o seu voto, preciso que você me ajude a chegar lá. Se nós queremos mudança, temos que nos movimentar. Ok. Bem, candidato, eu agradeço a sua participação nas entrevistas aqui do Jornal Gazeta de Varginha, da nossa coluna Fatos e Versões e do portal Varginha Online. E o senhor terá 1 minuto para as suas considerações finais. Pode falar. Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade. Márcio, obrigado, viu? Para mim é uma honra estar aqui ao lado de vocês, pessoas muito dignas que trabalham na comunicação aqui de Varginha. Meu total respeito para vocês, meu apreço. A gente já se conhece há pouco tempo, mas o apreço já é imenso. E agradecer ao eleitor que está aí nos assistindo, pedir a ele o voto de confiança, pedir que realmente vote em mim, vote em Jonas Loureiro, para que a gente tenha uma cidade melhor para a gente, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as pessoas ao nosso redor. Nosso plano de governo é um plano simples, mas eficaz. A gente resolveu não colocar nada mirabolante, nada que não dê para fazer. Vamos colocar coisas concretas e simples que possam se atingir a você, porque o objetivo do prefeito é só um, é melhorar a qualidade de vida de você, cidadão. Então, meu muito obrigado, espero que você tenha entendido um pouco das minhas propostas e é só apertar 65 no dia 15 de novembro, que nós vamos tentar fazer para você uma cidade melhor, não só para você, mas para mim também, para os nossos filhos. Muito obrigado. Muito bem, eu agradeço aos nossos leitores da coluna Fatos e Versões, aqui do Jornal Gazeta de Varginha, e aos internautas do portal Varginha Online. Até a próxima rodada de entrevistas. Muito obrigado.